que justamente ele deseja a todos que nos procuram. Entre os médios surgem muitas vezes os médios curadores. Esse dispositivo de cura exige conhecimento. Como essas curas se fazem? Quais são as radiações que saem do nosso corpo? Portanto, há exigências específicas de limpeza, de vestuário, de cuidados mentais, espirituais e de higiene, que muitos acham excessivo, não compreendem, porque todo o nosso corpo é um reservatório extraordinário da natureza. E de acordo com a lei, tudo que se dá, recebe. Então, foi criada, neste século mesmo, a medicina biorradiativa. Esta medicina foi exercida por um advogado em Florença chamado Raconai. E ele então, durante 7 anos, curou com a sua força curadora, com aquela energia curadora, muitos irmãos. Mas estudando a si mesmo, ele formou-se em medicina e concentrou todos os seus estudos, aparecendo em congressos na Europa, e ficou devidamente instituída a ação dos médicos biorradiativos. Esses médicos agem de tal maneira que se aproximam do espiritismo, dos nossos pais. Então, um dos maiores médicos da França escreveu, à idade de 90 e tantos anos, livros extraordinários sobre medicina e espiritualidade. Tomo parte também nessas curas, desse trabalho com grande eficiência. Mas ele reconheceu que quando vinha ao seu consultório, porque esse médico é o doutor Albert Leprince, esse médico criou aparelhos especiais, tratava de seus doentes com um carinho extraordinário. E certa vez, chegando no seu consultório, uma doente enfraquecida e desinamida, ele aplicou um espaço, deu de 1 hora, e ela ficou reforçada na sua força. Mas o que sucedeu? E depois ele ficou esgotado. Se apoderou dele uma depressão extraordinária, um desânimo, uma fraqueza. Então ele estudou aquilo nele mesmo, verificou os fenômenos que aconteciam após os passos, após estas curas biorradiantes, como eles chamaram, e chegou a uma conclusão. E esta conclusão, nós também, como dissemos na semana passada, a outra turma, deve ser anotada por cada um. Aqui, nesta reunião, foi visto o médico, o engenheiro francês, Carnot, uma fisionomia, tudo declarado para ele. Então esse engenheiro francês, Carnot,
princípio muito conhecido a respeito do transporte da energia, é o princípio de Carnot, que nenhuma energia se transporta sem uma queda de tensão ou um desequilíbrio. Então, quando um sensitivo, um médico, transmite a sua força vital para um outro que está enfraquecido, em inferioridade, esta força se transporta, passa para o outro. É uma lei que funciona. Então, diante deste princípio, há que regular as maneiras de equilíbrio para que aquele que está doando a energia não fique enfraquecido, o que não é justo. Porque isto é fatal e foi observado. Casos de médicos, de curadores magnéticos, que curavam doentes e ficavam enfraquecidos, outros contaminados pelo câncer, e assim por diante. Ora, nós temos lá no nosso centro, que atender, não é um irmão, nem dois irmãos, são diversos irmãos. E não é uma fantasia que nós estamos praticando, é uma realidade, é um ato de amor. Portanto, tudo tem que ser feito de maneira que esses sensitivos, esses médicos, possam se sentir bem equilibrados. Eu tenho que me estender hoje um pouco o assunto ao longo da minha necessária. Vocês permitem? Porque pode algum ter compromisso, tudo isso. Mas o tema é que é necessário, isso vai ser escrito, para cada um em apostila. Formalmente, não faz antigo. Então, o passo é um meio de comunicação de energia. Ou a energia vital do próprio médico, ou a sua energia acrescida, catalisada pelos espíritos que estão presentes. Então há um reforço extraordinário. Deve haver condições precípias para que não aconteça que o médico caia desfalecido, esgotado, sem energia, porque muitas criaturas têm um poder de absorção tremendo e ficam mesmo constatados no consultório desses médicos biorradiantes, que eles transferem a sua energia vital completamente para o sensitivo que está em comunhão, em contato, de uma maneira que essa força atua de maneira anabiótica positiva. E o indivíduo recebe de uma maneira catabiótica negativa. Quando o médico acaba, ele também está um pouco esgotado. Ele tem que ter essas energias, vão ter todas assimiladas. Portanto, isso é no terreno da medicina. Então, esses passos devem ser feitos com todo cuidado e consciência, como a energia, a nossa força vital, saísse de nós como sai, e como ela se conjuga com o mundo invisível, com as calores que nos vêm ajudar. Para isso, deve haver condições do médico pacífico, preparação antecipada dele. Não pode ser uma comunhão que se faça instantaneamente, chega em casa, muda um paletó e vem, não, é coisa muito séria, muito séria. Porque o médico pacifista, ele responde pelo fracasso do passo do irmão. Muitas vezes ele está perturbado, passa a perturbação para o irmão inteiro. E de acordo com as leis da vida, ele é um responsável. Quando desencarnar, ele vai ver o fruto da sua falta de amor, falta de cuidado aos ensinamentos necessários. Então, o passo obedece também a condições rigorosas. O passo tem que ser feito a distância de centímetros.
não precisa tocar no corpo do doente, não precisa tocar no doente, porque isso, além de gerar um abuso muito grande, se o homem está dando passe na esposa de um outro homem, pode haver ali um ambiente de vibrações negativas de ciúme. Mas o passe não exige isso. Também não exige, como em certos lugares, que se puxe os braços da criatura, como querendo arrancar um espírito que está nela. É tudo produto da ignorância. Ignorância crassa. Então se passe a esta distância. Quando no corpo do passivo há uma enfermidade, há um desequilíbrio celular, há uma deficiência de células, de glândulas, há uma astenia nervosa, uma atonia orgânica, esses passos revigoram e a criatura enferma sente, mesmo no passo magnético, um certo calor na parte do organismo que está enfermo e uma agradável sensação de corrente elétrica. Vejam bem. São as características. Então ali estão unidos a força vital do médico e a força espiritual. Nos casos de inflamação, tumores internos, etc., esses passos ocasionam como se fosse um sedativo, uma sensação de frescor está no lugar onde há inflamação. E atua extraordinariamente. E esta atuação, essa força, é necessária, porque muitas vezes o espírito tem que se aliar às forças do médium, a natureza, a sua natureza nervosa, o seu sistema nervoso, ao funcionamento perfeito do seu sistema, o nervo grão simpático, e agir concomitantemente com o espírito. Então, os passos com a mão direita são vitalizantes, dão energia, tudo isso, que pode ser aumentada de uma energia maior. Nos casos de hemorragia, nos casos da doença de fase 2 e outro, nesse caso, a mão direita não é aplicável. Porque a mão direita é vitalizante, numa hemorragia, ela aumentava. É lógico. Então é a mão esquerda que se usa. Portanto, quando tiver a intuição ou uma influenciação de mudança de mão, de colocar a mão em certo lugar, da parte rotativos que representam concentração de energia, não deixe de fazer. Porque o próprio doente vai sentir no órgão que ele está enfermo esta sensação de cura e de alívio. Nas criancinhas, os passos têm que ter um cuidado muito grande. Nós devemos nos levar das palavras que Jesus Cristo nos ensinou: vinde a mim as criancinhas. Então os passos são com as duas mãos. Quando há infantilismo, anemia, fraqueza, a mão na ponta esquerda e a direita no plexo solar, rodando, agitando, dando energia. A criança se refaz completamente, o que é mais difícil naqueles que têm senilidade e nos adultos. Então, o passo das crianças não pode ser um passo de dispersão ou aquilo outro, não. Porque o próprio médico, ligado aos espíritos que estão na sua aura, ou aos médicos que justamente ajudam,
deixar nos passos, de maneira a dar passos calmantes, isto é, tá? Liga-se na frente, e vem em todo o corpo, e volta por fora, caindo no mesmo ponto com as mãos abertas. Às vezes ele tem que dar passos de dispersões, os dedos o levar para baixo, e ele nesta situação. Mas depois das criancinhas, dos casos psíquicos, dos casos mentais, além da aplicação das duas mãos, tem que ser aplicado os passos elipsoidais. Todos vocês sabem o que é a figura do elipse. Portanto, fazem com as duas mãos essa figura, tudo no plexo, que é o centro de energia. Vocês compreenderam? Entenderam, né? Mas sucede que, nos casos psíquicos, nos casos mentais, o médium que dá recebe tudo aquilo que estava nele, e a tristeza que está nele, a abstenção de tudo, o sistema nervoso denso, a melancolia, o desprazer de viver, tudo isso recai sobre o médium. E se ele sente uma sensação assim, ele tem um dos maiores recursos, e imediatamente recorrer à fonte da vida, pela prece, pela mentalização. Não há necessidade de estar chamando por falões e mais falões, não há necessidade de chamar os irmãos da mata, não há necessidade de sessões públicas que é proibido fazer incorporação, porque todo o nosso trabalho não é baseado no nosso saber, nem no nosso mérito. Todo o trabalho desse grupo quem age primeiro é o mundo espiritual. Então, cada médium deve pensar neste plano de força. Não precisa estar em voz chamando o espírito, reclamando, que isso cria uma balbúrdia, quebra de concentração. Entenderam bem? Porque quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, nosso Senhor Jesus Cristo nos deu as leis de cura para o corpo, de força para a nossa alma, de iluminação para o nosso espírito. Então, temos que fazer tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então, o médico tem que sair daquele trabalho, com o corpo curado, com a alma não tensa, mas alegre e satisfeita, iluminado completamente, porque está ajudando o seu irmão, está se aproximando do seu Cristo, porque o meio de se aproximar dessa fonte de vida é ajudar aos outros mais necessitados. O meio de acender o Cristo, como já foi dito aqui, é através desse ato de caridade e de amor. Tudo tem que ser feito em ordem, com a preparação necessária para esse fim. Agora ocorre que vocês precisam saber os pontos onde essa energia vital está mais forte ou mais fraca no organismo. Tudo se pede para que o médium fascista venha com roupa branca de algodão. Tudo se pede para que ele não fume, não gira alto, não encha o estômago. Quando se pede para que ele faça uma leitura, evite contendas, disputas, que repercute como uma bomba na reunião, como disse o nosso irmão Cassiano. Muitas vezes eles andam dando a razão. Porque o médico que está dando passo, ele está exteriorizando tudo de si. Porque, como disse um sábio razão, o homem é um reservatório de energias exteriores. Ele atrai e produz, mas essas energias que ele acumula não são de alta frequência.
torna-se um receptor e um emissor ao mesmo tempo, um acumulador de eletricidade dobre, como também um transmissor. Então ele acumula o que se chama eletricidade estática. E essa eletricidade estática se espraia na sua aura. É na aura que ele vai agir, é na aura que ele entra em comunicação com os espíritos. Entenderam bem isso? Então essas coisas das criaturas que saem dentro de cada um estão da seguinte maneira descritas. Acima do queixo é uma fonte de energia. Por isso, o médium assista, tem que estar firme olhando o irmão, porque ele está emitindo uma energia dele próprio, conjugada com a energia divina, de amor, que se pode estabelecer, como vamos dizer, através do coração. O segundo ponto de energia é justamente o plexo solar. É o mais intenso. É por isso que os médios são atacados no sexo, como diz André Luiz, e no estômago, para não poderem absolutamente estar preparados, no vômito, etc., para ajudar. A terceira ponte é o plexo mesentérico, abrangendo o baixo e o ponto. A quarto ponto é o plexo sagrado. O quinto ponto de radiação é o nível do joelho ou acima do joelho. Se ele estiver sentindo energia nesse ponto, ele está dando, ele não deve pensar que é um espírito, que é uma força, mudar a sua mente. É dele próprio que está saindo energia. Isso é estudo feito por médicos eminentes, radioestesistas, através de aparelhos, biômetros, microamperímetros, aparelhos diversos, onde verificaram a medida dessas ondas vibratórias, dessas ondas humanas. E esses exames estão de acordo com um matemático como Charles Henry, que chegou a verificar o comprimento de onda que nós emitimos na nossa vida normal. Para chegar à conclusão que cada um emite uma onda de 9 milésimos de milímetro, 48. Quando nós saímos dessa faixa, que está mais ou menos no canto do infravermelho, nós estamos adoecendo. Mas há um centro poderoso que foi descoberto por Diogo, grande radioestesista, e pelo doutor Albert Leprance com seu biômetro. É nesta região aqui, do mastoide, justamente ali, você com essa energia poderosa e na nuca. Isso foi verificado porque muitos curadores não atendiam os doentes de frente. Eles ficavam de costa, emitindo energia da nuca. É razão porque, quando vocês, quando passam, sentiram essa energia na nuca, no mastoide, na apófise mastoide, vejam certo que estão dando tudo de si mesmo, mas de acordo com a lei da vida, tudo será reconstituído, restaurado, de acordo com a lei de compensação. Compreenderam bem? Mas há uma lei que eles estudaram através dessa aparelhagem, que toda substância orgânica interior age analogicamente uma com a outra. Então elas obedecem a um princípio de um físico chamado Levantek, e que ele diz que cada célula humana, quando se conhece a sua vibração, quando se conhece o seu modo operante, conhece o homem integralmente. E todas as células, quando se modificam, se orientam umas pelas outras, porque há dentro do nosso organismo uma unidade, uma solidariedade que nós devemos manter com os nossos semelhantes.
ninguém. Então, dentro desses princípios, está a lei do passo, está os ensinamentos do passo. Então, o que é que nós devemos fazer? Obedecendo aquilo que é necessário, compreendendo que o nosso coração tem uma influência extraordinária no passo. E a razão por que isso, porque a roupa de algodão branca, os tecidos de algodão, nada de ésteres, nada de coisas artificiais, para nós estarmos apontados, porque além do que sai do nosso corpo, os espíritos enfermos, que estão no lado daquela criatura, os encontros, como se diz vulgarmente, pensam que nós somos enfermeiros e médicos, que os médicos ajudam, desviando-os completamente da aura do herói. E não podem penetrar na nossa aura, porque nós estamos preparados, nós estamos ajudando, conscientes de nossa grande responsabilidade perante a vida. Então, toda a força vital, como vocês sabem, depende do batimento do coração. Por isso nós devemos ter, como diz o Evangelho, um coração puro, um olhar puro, um sentimento puro, para que o nosso coração bata em verdadeiro equilíbrio com a vida. Então, esses batimentos do coração vão se refletir, vibrar, até nos nossos capilares da pele. É por isso que através da pele nós vamos. É por isso que deve ter uma roupa onde esses raios possam passar, serem transferidos. E nesses capilares da pele, desses batimentos, são envolvidos essas peças orgânicas, por vir do grão simpático. Porque toda ação é do nosso sistema grão simpático. Às vezes, o sistema nervoso central age de outra maneira, quando nós temos que ter a consciência dos nossos hábitos. Então, essas vibrações se transmitem, formam uma corrente indutiva que vai agir no entorno do mesmo órgão, na mesma ocasião ajudando. Às vezes o espírito tem que recorrer a isso. E se nós estamos com a roupa de lã, se nós estamos com a roupa de seda inapropriada, e sem a higiene da pele, porque o médico tem que tomar um banho, tem que ter cuidado com a higiene do corpo, com a alimentação e com os seus pensamentos, preparados para o dia da sua reunião. Não é só trazer uma pasta, um casaco branco e acabou-se tudo. Não. Então, de virtude dessa parte científica. Então, ele se sente bem, o coração transmite, os batimentos do coração se regulam e essa força, essa onda, rádio onda humana, vai atingir o nosso irmão que está tomando passo. Se houver necessidade no seu organismo, dele receber essa fonte de radiação. Compreendeu bem? Está explicada aí a razão da roupa. Muita gente pensa que é imitação de outras religiões, nada disso. É uma questão científica, como cruzar os pés e cruzar as mãos, tudo. Mas a doença, ela é justamente consequência do desequilíbrio oscilatório da célula, como tem sido dito. E o passo vai estabelecer esse equilíbrio oscilatório da célula. Uma célula enferma, reconstituída, pode todas as outras receberem. E muitas vezes a doença é proveniente do desequilíbrio eletromagnético do corpo. Que nós todos temos uma carga de eletricidade, como já vi, que se transforma em eletricidade estática na nossa aura, para que ela fique mais pura, mais perfeita. Então o plástico vai reconstituir tudo isso. Desde que aquele que está dando o passo está consciente das forças que dentro dele, da vitalidade que ele possui, e que, portanto, uma pessoa fraca, nervosa, irritada, não tem compreensão nenhuma, não sabe falar, não sabe sentir as forças da vida,
essa criatura não pode dar parte. Ela está enferma, portanto ela tem que receber e ficar curada. Daí a razão porque vocês viram que Freire nos pediu muito cuidado para formarmos as nossas turmas de passe lá para o centro. Porque não adianta um irmão sair pior do que ele entrou, como já aconteceu aqui nessa casa. Isso é um verdadeiro absurdo. Também não se pode. Como eu disse, Cristo mais uma vez, está retirando a entidade da aura das criaturas. Aquele que está dirigindo a reunião, ele tem que estar concentrado, preparado, mantendo a concentração necessária. Porque um grande difícil, Hans MacDonald diz, o segredo da vida é nós conseguirmos acumular energia e dirigi-la. Qual é o maior segredo da vida? É, como disse o Jesus, a nossa salvação, a continuidade da vida. Então, se essa energia que está em nós, que nós desfrutamos como saúde, pode ser dirigida para outros, da fonte inesgotável, vem todo o recurso para todos nós. Acabado o passo, o médium não deve se afastar imediatamente. Antes, ele vai ao lavabo, lava as suas mãos e enxuga, para que haja mais limpeza, porque a água tem um poder de absorção muito grande. Acabado o passo, ele levanta o braço dele para receber a energia do alto, estende as mãos e faz a seguinte prece, antes e depois. É a prece que eu ensino no livro Memórias do Presidente do Trabalho, a prece do grande curador Desviar. Desviar chegou a desenvolver tanto a sua faculdade de cura, pela sua religiosidade, por obedecer a todos esses princípios. Ele fazia cura em presença de médico à distância, porque o médico não pode fazer cura à distância, pelo telefone. Mas isso requer que sejam observados todos os ditames da vida espiritual. Então, Desviar, que nasceu na França, se apresentou o caso de uma moça que sofreu um ataque de difteria, ficou cega e ficou surda. Ele, à distância, acolheu imediatamente. Houve outro caso de uma criatura insana. Ele, pouco a pouco, à distância, foi emitindo aquelas suas vibrações e ela ficou curada. Mas o caso mais assombroso à distância foi de um jovem. Esse jovem teve uma recebida de meningite cérebro-espinhal. Se localizou na parte lombar. Ficou paralítico. E o pai estava em outra cidade. Recorreu a ele. E ele aplicou tudo aquilo depois da prece que fez. No fim, ele disse, seu filho mexeu com a perna esquerda. E em cada tratamento que fazia, ele ia declarando as melhoras do filho. E por último ele disse, seu filho já andou. Agora ele vem me visitar, isso tudo aconteceu. Portanto, quando eu falo em Desviar, quando digo que todos façam uma prece, como ele fez, como todo médico tem que fazer. Desviar antes de agir, como vocês, antes de agir no passo, devem concentrar seus pensamentos e dizer assim, veja no livro, Memória, como ele fazia e deve fazer na espiritualidade do livro. Ponto de luz, eterno, imortal e permanente. Eu, centelha, pequena centelha divina, nas profundezas de minha alma, eu te suplico, tem um pouco de ti, venha para mim. Esse pouco de ti que é a vida, estou-me em forma de saúde, de resistência e de paz.
uma prece como essa, antes do passo, é uma força extraordinária. E depois também, com isso ele curava. Porque desenvolvia suas faculdades magnéticas ao extremo. No escopo de todo o seu ser, todos os seus chakras, todos os seus plexos vibravam concomitantemente. E o que é interessante é esses pontos de radiação. Porque a nossa vontade também radia, porque o médico sem entusiasmo, sem amor, fazendo aquilo mecanicamente que só está prejudicando a si mesmo, que não tem amor à causa, porque os raios da vontade são emitidos e os médios, principalmente curadores, emitem uma onda 120 a 220 maior do que uma criatura normal. Então, no caso, tem que entrar, este é o seio da vontade, para ajudar seu irmão, socorrer o seu irmão. Não com os motivos vaidades, mas por fraternidade humana. Então, esses aparelhos, esses biomas, esses microamperímetros, verificaram que em todos esses pontos, desses plexos, coincide com os chakras vindos. E essa coincidência dos chakras veio mostrar a cada um de nós que o chakra nada mais é do que um dispositivo para captar as energias exteriores, tudo que vem para alimentar a nossa vida, sendo tudo isso levado à medula espinhal, que tem uma função importante. Então, eu vou falar mais, já está bastante tempo, já disse um pouco do que é necessário, e fica o resto para outra vez. Você faz esse sentido. Então, estudo é a cura espiritual. É quando nós sentimos uma vontade extraordinária de aliviar um irmão, uma criatura perturbada, cansada, cancerosa. Quando nós sentimos isto, nosso Cristo se acende através da caridade, porque Jesus Cristo nos diz: aquele que ajudar um dos menores, íntimos irmãos meus, esse será verdadeiramente meu discípulo. Esse está acendendo em si a luz do Cristo, e portanto está apto a fazer a caridade, e com isso ele faz a maior das suas orações, porque torna-se, além das suas propriedades orgânicas, um curador espiritual. Faz a cura pelo Espírito. É tudo isso que nós devemos aplicar, porque no começo das nossas reuniões de antibiótica, a dificuldade era imensa, nós tínhamos que enfrentar forças terríveis, sofrendo no corpo e no espírito, e hoje, de acordo com a evolução do grupo, nós fazemos isso naturalmente, porque o mundo espiritual vem nos ajudar. E aqui, nesse santuário lá em cima, não há necessidade de voltar à práticas anteriores, porque nós estamos evoluindo e a falange de feliz é imensa para ajudar a todos nós, a todos vocês. Graças a Deus, e um beijinho